Bora falar sobre religiões. É isso, bora sim, gente. Vamos falar sobre religiões aqui na nossa playlist de intensivo de sociologia. Chegou a vez de falar sobre religiões. Já vou dar aquela dica monstra para vocês aqui para falar sobre religiões. O que é cobrado sobre isso? Às vezes as questões são cobradas aliadas à história. Às vezes é cobrado sobre um determinado pensador, e a gente vai ver isso aqui. Na verdade é Max Weber, né? Tem um Durkheim ali também, mas e às vezes, assim, na maioria das vezes, o que eu posso contribuir com vocês hoje sobre o estudo aqui de religiões é sobre conceitos importantes que são cobrados nas questões. Pode ser, inclusive, questões de história, como eu falei para vocês. Então, é uma aula importante, aumenta o vocabulário, aumenta, inclusive, para redação, gente. Toca nisso, fica ligado nisso. Enquanto minha câmera caiu, olha aí, ó, caiu. Mas já voltamos, é isso. Então vamos lá, já vou abrir para vocês aqui. Primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui com religiões é sobre os pensadores. O que esses sociólogos, né, os pais da sociologia, o que eles imaginam sobre religião aqui para a gente? O primeiro que a gente vai trabalhar aqui é o Émile Durkheim, tá bom? O que o Durkheim diz para a gente? Ele faz uma diferenciação muito evidente para a gente, muito clara entre o que é o sagrado, né? Sagrado é o que está lá na igreja, né? É o religioso. E o profano? O profano é o mundano, certo? É o que está no mundo. Primeiro, ele já nota essa diferença para a gente entre o que é sagrado e o que é profano. E aí ele fala assim para a gente, prestem bem atenção. O sentimento religioso nasce da sociedade e ambos têm origem na vida coletiva. Então, tanto sociedade quanto religião têm origem na vida coletiva, ou, melhor dizendo, na necessidade. Você acredita que eu esqueci como é que escreve necessidade? Que isso, Pedro? Tá certo, né? Eu tô indo certo, mas ó. Não, gente, é porque eu tô escrevendo tanto esses dias aí, ó. É isso mesmo. Ó. Necessidade humana. Não é que a religião é necessário para o ser humano. Eu falo assim, que a gente cria essa necessidade e constrói a religião, certo? Então, se a gente pensar lá dos povos antigos, dos povos pré-históricos, a ideia de se criar uma entidade para cada área, para a agricultura, para a chuva, por exemplo. E para ele, para o Durkheim, existe um sistema solidário. Lembra que ele adora falar... Opa, mudei de quadro aqui. Lembra que ele adora falar em solidariedade, que a sociedade é baseada na solidariedade. Solidariedade mecânica, solidariedade orgânica. Para ele, o sentimento, esse sistema religioso, né, com o que faz eu, você ou outras pessoas, estou dando exemplos assim, hipotéticos, né? Porque eu não sou religioso, mas respeito as religiões, né? Isso não significa que um é melhor ou pior que o outro, não é isso, tá? Que pessoas que se unem em torno de uma religião, elas se unem em busca de crenças, elas se encontram ali, elas se acham com as mesmas necessidades. Você pode entender com os mesmos objetivos, têm as mesmas frustrações ou parecidos e acabam se formando de uma forma solidária no que a gente vai chamar de religião ou igreja. E aí você começa a ter a diferenciação daquele mundo, dos objetos sacros, dos objetos sagrados, do que é profano, do que está fora da religião. Então é simples, não tem muito mistério. O Max Weber a gente é o que mais vê, né? É o que a gente vê bastante, inclusive já falou sobre Max Weber na nossa aula de Max Weber aqui do intensivo mesmo. O Weber, lá na sua obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, rapidinho, no Durkheim, lembra, está ligado à sociedade. Então tem origem social, tem origem nas necessidades dos seres humanos. E o Weber, agora sim, a sociedade
a ética protestante é a origem do capitalismo, ele fala que, pela ética protestante, principalmente a puritana ou calvinista, certo? Essa aula aqui acaba sendo mais rápido, tá? Não tem tantas questões assim. A puritana ou calvinista, eles tinham muito bem ligado, essa relação que a gente falou do Durkheim, inclusive, do que é sagrado e o que é profano. Então, os calvinistas, ou os puritanos, eles tinham, através daquela doutrina da predestinação, ou teoria da predestinação, desenvolvida por João Calvino, lá no século XVI, que é preciso você se dedicar, dedicar a sua obra para Deus, né? Dedicar a obra em Deus. Então, o que valorizou muito os burgueses ali do século XVI, XVII, XVIII, que construíram, né? Edificaram essa igreja através de muita organização. E aí o que o Weber fala é que esse tipo de organização, essa forma de pensar, essa forma bem regular de se pensar, foi levada para o mundo afora, como modo, forma de ganhar o sustento, e onde você tem países com grande parcela de protestantes, principalmente calvinistas, o capitalismo acabou se desenvolvendo primeiro. Então é o caso da Inglaterra, ele cita o caso da Inglaterra, mas a gente vai ter nos Estados Unidos também. O caso da Inglaterra é de grande parte puritana, que utilizavam de toda essa forma de organização, né, de disciplina, essa é a palavra que eu estava querendo tentar achar, no mundo, que sai do mundo religioso, passa a utilizar isso no mundo do trabalho. E aí você tem esse desenvolvimento, tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui e a gente fala do Marx. Desculpem, o Marx principalmente quando você fala de religião, e Marx é onde você tem... minha câmera caindo de novo. Quer dizer que ela já está ligada há bastante tempo, está esquentando. Eu já gravei bastante coisa hoje. Em Marx, gente, o que nós temos aqui? É onde se tem a maior parcela de equívocos sobre o que o Marx falava sobre religiões. É isso mesmo, tem muito equívoco. Por quê? Porque tem um determinado momento lá na obra do Marx que ele fala que a religião, isso está numa obra chamada Crítica ao Programa de Gotha, e ele fala que a religião é o ópio do povo. Eu já fiz vídeo, inclusive, é um vídeo até recente, até aqui, acho que tem um ano ou um pouco mais. Ele fala, ó, o que significa o ópio? O ópio é uma droga, certo? Extraída do leite de papoula, certo? Que mexe no sistema nervoso. Até o século XIX, o ópio foi muito consumido em sociedades industriais, inclusive, não só industriais, né, mas em sociedades industriais, porque davam um alívio para o trabalhador. E aí o Marx, ele utiliza a religião como o ópio como uma metáfora, falando que a religião, ela é o alívio do trabalhador cansado que trabalha 14, 15, 16 horas por dia, e encontra na religião um suspiro de sua alma cansada, adoecida. É isso que ele está falando, tá? Ele não está falando diretamente, ou ele não está falando assim, a religião é uma droga do povo, é a droga, né? Porque o ópio é uma droga, mas ele não está falando isso, ele está utilizando a metáfora. É importante contextualizar o que é o século XIX, o que é o ópio, né? Então ele está falando, é o alívio da criatura oprimida, da pessoa oprimida, do trabalhador, que procura na religião um pouco de respiro, um pouco de alívio, é isso que ele está falando. Mas, apesar dele não falar que a religião é o ópio do povo enquanto a religião é uma droga, ele não falou isso, o Marx, ele está elogiando a religião? Também não. Por quê? Porque o Marx ele entende a religião como um instrumento de alienação da classe trabalhadora. É isso que é importante destacar, que a religião, que a classe trabalhadora está lá, você pega lá o manifesto do Partido Comunista, que fala lá, trabalhadores de todos os países, 1848, univos, você precisa se organizar para mudar a sua realidade. É o que a gente vai entender no Marx em materialismo histórico e materialismo dialético. Se você não se organiza, você não muda a sua realidade. A sociedade é feita por relações materiais. Então, rezar não é uma relação material. Esperar o que vem do além não é uma relação material. Então, você precisa se organizar para
ter uma relação material para transformar essa sociedade. Então, ele entende que a religião, quando ele fala, o ópio, é um fator de alienação também, porque você fala, fica aqui, tá calmo, tá tranquilo, mas no final tá te tirando o tempo que você poderia estar se organizando para mudar essa realidade de tanto que você trabalha e que não ganha nada. Compreenderam? Então, é isso sobre os pensadores. Eu tô levando aqui porque o meu microfone está aqui embaixo, tá? Agora vamos para os conceitos, que eu acho que são bem importantes. A gente vai passar pela Constituição também, porque isso aqui vai ajudar vocês a fazer a tão querida redação. Um conceito que cai bastante em questões de Enem, que eu quero que vocês fiquem ligados, é sobre sincretismo. É muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. Eu trouxe aqui 4 pontos aqui para vocês. O que é sincretismo? É a reunião de doutrinas religiosas diferentes, distintas, certo? Com a prevalência dos traços matrinais, né, dos traços das religiões originais. Então não é uma religião que surgiu dali, pronto, você tem um sincretismo, a junção, a união de todas, várias religiões com traços, e elas não são negadas, é isso que é importante. Tá? Ah, professor, então no cristianismo não houve sincretismo? Houve também. A questão, a diferença é que muito do cristianismo é negado sobre outras religiões. Agora, o que a gente está falando aqui, principalmente quando se pensa nos exemplos no século XIX, trouxe 2 exemplos aqui que podem ser muito bem cobrados no Enem de vocês. É o candomblé, que reúne matrizes diversas africanas, não é uma matriz africana, com influência católica, com matriz católica também. O candomblé, a gente já viu questões no Enem sendo cobrados, que isso aqui era utilizado, inclusive, além da crença, além da fé, que é muito importante, como uma resistência cultural. Por exemplo, o candomblé, ele é, mesmo quando a gente fala assim, época de criação, resistência cultural africana. É no século XIX. E no século XIX, o que a gente tem? Ainda tem escravidão no Brasil. E no século XIX, o que a gente tem também? A gente tem o que a gente vai chamar de padroado. O Estado ele é intimamente ligado à religião católica. No Brasil, você poderia ter outras religiões, sim, nesse período, porém, só em âmbito privado. Você não poderia expressar sua religião fora. Basicamente, a sua religião tinha que ficar, se não fosse católica, tinha que ficar dentro de você, dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Então, como que faziam? É uma forma de resistência por manter os traços de diversas matrizes africanas, mas também com questões católicas. Ah, quer dizer então que eles usavam o catolicismo só para mentir? Não, havia crença, porque há um processo de circularidade cultural aqui, que a gente já viu, inclusive, em outros contextos cultural, onde você também influencia e é influenciado. Tá? Então, não seguindo, tá usando como... Não, não é isso. Mas, de certa forma, você entende como uma resistência que você não abandona as suas culturas, né? As suas matrizes originárias. Então, é importante. Assim como a Umbanda, certo? Que você pode ter na Umbanda matrizes africanas, católicas e indígenas também, né? Inclusive, existem ritos, passagens, questões espirituais indígenas na Umbanda. É o que a gente vai chamar de sincretismo, tá? O sincretismo, ele não como eu falei para vocês, ele não é uma exclusividade do Brasil, tanto do candomblé quanto da Umbanda. Porque a gente vê mais em Enem falando sobre candomblé e Umbanda quando fala século XIX, né? Mas o sincretismo, ele existe no mundo há muito tempo, né? Essa concepção não fusão, mas de influências de várias religiões, de várias matrizes, tá bom? Um outro conceito que eu quero trazer para vocês aqui é o conceito de proselitismo, que pode ser cobrado em questões assim, o termo proselitismo, e aí é interessante a gente saber, que é a concepção sobre converter pessoas ou grupos a uma fé. Proselitismo religioso, você converte alguém ou um grupo à sua doutrina. O que os jesuítas fizeram no Brasil? Proselitismo, converteram
populações, nações indígenas gigantes ao cristianismo, ao catolicismo. Então a gente está falando de proselitismo, tá bom? Uma outra concepção que parece que tem gente que parece que não, mas tem muita gente que não sabe e confunde, é sobre a concepção de Estado laico ou secular. Estado laico e secular é a mesma coisa. É quando o Estado ele é imparcial em relação ao credo, à religião. O Estado ele não te obriga a ser O Brasil é um Estado laico desde a Constituição de 1891. Certo? Eu até trouxe aqui na Constituição atual, para vocês verem que isso se mantém. O Estado laico, então, ele não te obriga a ter uma religião, certo? E ele precisa ser imparcial em relação à religião também. Tá bom? Onde que as pessoas confundem? Então, a gente está falando de Estado laico, você chama de laico ou Estado secular. As pessoas confundem com o Estado ateu. E não é Estado ateu. Estado ateu, ele defende o ponto de vista de que Deus não existe, ou deuses não existem. Defendendo esse ponto de vista, ele não está sendo imparcial, ele está sendo parcial, e geralmente no Estado ateu, ele não vai permitir com que as pessoas tenham a sua própria fé, tenham outras religiões. Não pode conjurar, não pode orar, não pode cultuar qualquer outro tipo de religião. Então o Estado ateu não acredite. Tá? É diferente de ser imparcial, tá bom? O Brasil é um Estado laico? O Brasil é um Estado laico. Tá na nossa Constituição de 1988, aqui artigo 5º na nossa Constituição, certo? Vamos lá, artigo 5º, inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Professor, quer dizer que se estiver tendo, por exemplo, um culto religioso, seja lá qual for a religião, na frente da rua da minha casa, num domingo, às 3 da manhã, eu não posso fazer nada porque a Constituição assegura e está fazendo um barulho gigantesco de alto-falante? Não, porque aí entra outras concepções como lei orgânicas, né? Lei do silêncio, né? Que são as leis municipais. Então é diferente. A gente está falando sobre exercer e manter. Então, por exemplo, você tem uma igreja, você não é daquela igreja, você não pode chegar lá nessa igreja e apedrejar essa igreja, ou qualquer... Não precisa ser uma igreja, pode ser um templo, sabe? E a gente vê, infelizmente, essa intolerância acontecendo no mundo inteiro e acontecendo no Brasil, por exemplo, de pessoas que chegam lá em locais de culto, por exemplo, principalmente de religiões de matrizes indígenas e africanas, como Umbanda e Candomblé, e chegam lá e quebram portas, jogam pedras. Não pode, porque isso é crime contra o patrimônio, entra em concepções de crime patrimonial e também infere o artigo 5º da Constituição. Tá bom? Você está tentando tirar a liberdade da pessoa de cultuar, né, sabe, de ter a sua crença. Tá bom? Então fica a dica aí para vocês. Ok? Vamos lá. E no inciso 8, né? A gente falou do inciso 6º, agora no inciso... Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Atenção. Ninguém vai ser privado de direito por motivo de crença religiosa. Não gosto da sua crença, você está sendo preso, você não pode. Ou de convicção filosófica ou política, certo? Salvo, aí tem sempre um salvo aqui que é importante destacar, tá? Se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas. Assim, uma obrigação que todo mundo tem que fazer, mas não, eu vou utilizar minha religião para, né? Eu não posso, né? E recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, às vezes você está lá, você tem que fazer uma prestação. Não, eu não posso por causa da religião. Aí, assim, a religião não vai te justificar para isso. Lembrando que a Constituição tenta trabalhar com concepções aí, com o princípio da isonomia, que nós todos, com a imparcialidade, que somos todos iguais perante a nossa lei, sabe? Guardadas as suas características de cada um, que aqui é muito importante, mas ninguém está acima do outro por conta de religião, tá bom? Dito isso, eu trouxe 2 questões, não foram muitas não, mas são questões de Enem, trouxe aqui para vocês.
Não, assim, são mais os conceitos que eu queria que vocês guardassem sobre isso, tá? Mas eu trouxe aqui essas duas questões e a gente vai fazer agora, tá bom? Vamos lá então, gente. Pera aí, deixa eu só pegar minha água. Eu acho que são questões até que a gente já fez, tá? Talvez no intensivo aí. Essa aqui do Enem Digital, certo? 2020. No protestantismo ascético, eu tenho certeza que a gente fez essa questão em aula de... Enquanto minha câmera caiu de novo, né? Vamos lá. Temos não apenas, no protestantismo ascético, temos não apenas a clara noção da primazia da ética sobre o mundo, mas também a mitigação dos efeitos da dupla moral judaica. Uma moral interna para os irmãos de crença e a outra externa para os infiéis. É aquela relação, né? A moral nossa aqui é desse jeito. Agora, para os infiéis, a gente vai tratar de outro jeito. O desafio aqui é o da ética, que quer deixar de ser um ideal eventual. Vamos lá, vou marcar aqui, ó. A ética, que quer deixar de ser um ideal eventual e ocasional, que exige dos virtuosos religiosos quase sempre uma fuga do mundo, como na prática monástica cristã medieval, para tornar-se efetivamente uma lei prática e cotidiana. Retomando o pensamento de Max Weber, o texto apresenta a tensão entre positividade ético-religiosa e esferas mundanas. Então, o que está dentro da religião, o que está no mundo, na mundanas de ação. Nessa perspectiva, a ética protestante é compreendida como... Para Max Weber, a ética protestante é compreendida como... A gente falou isso aqui, né? Vinculada ao abandono da felicidade terrena, contrária aos princípios econômicos liberais, promovedora da dimensão política da vida cotidiana, estimuladora da igualdade social como direito divino e adequada ao desenvolvimento do capitalismo moderno. É muito fácil, a alternativa correta, a alternativa é... Lembra, a ética protestante e o espírito do capitalismo se utilizaram dos países capitalistas, dos países de maioria protestante puritana, utilizaram da ética religiosa dentro da religião na ação do mundo. Toda aquela disciplina que se tinha, a questão focada no trabalho em Cristo, mas vamos utilizar essa disciplina e esse enfoque no mundo. O capitalismo acabou se desenvolvendo. Os países de burguesia industrial grande, como eu falei para vocês, a Inglaterra é um grande exemplo disso, certo? Então, a alternativa é. Vamos ver as outras aqui. A A fala assim, ó, vinculado ao, não é sobre abandono de felicidade terrena, ele não está falando sobre felicidade. Não é contrária aos princípios econômicos liberais, ela acaba indo ao encontro desses princípios porque são os burgueses que estão crescendo, não é isso? A C fala promovedora da dimensão política da vida cotidiana. Não é política, é econômica. Ó. Eles vão utilizar isso do ponto de vista econômico. E a D fala estimuladora da igualdade social. Não é igualdade social porque ela acaba fazendo com que a burguesia, na concepção do Weber, tá? Não é a minha não, tá? A burguesia, que protestante, utiliza de sua disciplina, de sua doutrina no mundo, e aí acaba formando lá os meios de produção, as grandes fábricas que ficam na mão dos burgueses. Então, é uma questão da religião aqui, você está ligando à sociedade, logicamente, religião e sociedade são concepções ligadas, religião faz parte desse todo, então você não tem igualdade social, porque você vai ter um monte de trabalhador ali. Então a alternativa correta mesmo é a alternativa E, tá bom? E vamos fechar aqui com uma questão de Enem 2019 para vocês. Vamos lá. O cristianismo, acho que eu tenho certeza que a gente já fez. Incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. O que é o sincretismo? Então você vai utilizar o fogo para criar uma festa sincrética. A fusão ou a influência de várias doutrinas religiosas, né? A igreja
retomou a distância de 6 meses entre o nascimento de Jesus Cristo e João Batista e instituiu a data de comemoração a este último, de tal maneira que as festas do solstício de verão, que nada tinha a ver com igreja, era o solstício de verão europeu, com suas tradicionais fogueiras, e se tornaram fogueiras de São João. Olha o que é sincretismo aí. Isso pode cair demais na prova de vocês, tá? A festa do fogo e a da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidas por monges e bispos. A partir do Concílio de Trento, o Concílio de Trento é aquele que repensou a Igreja Católica para atuar contra a Igreja Protestante, certo? Vocês lembram do Concílio de Trento? Você, o que a Igreja vai fazer porque está perdendo muitos fiéis? Então, só na Idade Moderna, a partir do Concílio de Trento, a Igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-la à doutrina cristã. Até então, a festa junina se tornou uma festa cristã, mas a origem dela não é cristã. Então, a gente tem um elemento do sincretismo. Como objetivo de fortalecer a instituição mencionada no texto, qual que é a instituição? A Igreja Católica. Adotou as práticas descritas, que consistem em promover atos ecumênicos, missas, entendeu? Cultos, fomento de orientações bíblicas, apropriação de cerimônias seculares, retomada de ensinamentos apostólicos, retomou os ensinamentos dos apóstolos, e ressignificação de rituais fundamentalistas. Então, está ressignificando rituais fundamentalistas. Fundamentalistas no sentido do religioso, né? A, B, C, D ou E. Não é uma questão tão fácil assim não, tá? Eu acho. A alternativa correta, com base no objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada no texto adotou práticas descritas que consistem em C, apropriar cerimônias seculares. Vou voltar ali, ó. Seculares, vou voltar aqui, ó. Estado laico ou secular, que é o imparcial. Quando a gente está falando de secularismo, aqui, ó. Secularismo, a gente está falando do não religioso. O solstício de verão, ele não era religioso. O solstício de verão é a chegada do verão, não é uma questão religiosa. Mas a igreja se apropriou. Por isso que é apropriação de cerimoniais seculares. As pessoas podem comemorar, cultuar a chegada do verão, não necessariamente algo religioso. Então a alternativa correta é ser. Mas vamos ver as outras. Eles não estão promovendo atos ecumênicos, não é, tipo assim, consiste em promover atos ecumênicos. Não é sobre isso. A gente está falando sobre sincretismo, tá? União de doutrinas, de pensamentos diferentes. Fomento em relação à orientação bíblica, fomentar orientações bíblicas para as pessoas, mas a gente quer saber a prática, o que eles fizeram? Eles fizeram sincretismo religioso, apropriaram de cerimônias, ritos que eram seculares, que não eram religiosos, que não pertenciam à igreja. Vocês sabiam, inclusive, eu vou dar um outro exemplo, o 25 de dezembro, o Natal, é uma data que era utilizada por outros povos, por religiões pagãs, só para você ter noção. Que a igreja se apropriou, a igreja católica. Não, é sincretismo também, tá bom? A D fala em retomada eles não estão retomando nenhum tipo de ensinamento apostólico dos apóstolos, não é nada disso, né? E ressignificando o ritual fundamentalista religioso. Não era religioso, era secular, tá? Se alguém ficou aqui com dúvida na E, porque não era religioso. A gente está falando da chegada do verão e não é uma questão religiosa. Você pode dar uma conotação religiosa, mas ali não era. As pessoas cultuavam ou cerimoniavam a chegada de verão, o solstício de verão.
É uma questão tradicional, cultural, mas não necessariamente era religiosa, mas se tornou a partir da igreja que apropriou do cerimonial secular e falou assim, agora é cristão, tá bom? É a festa de São João, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que essa foi a minha contribuição para hoje, para a aula de sociologia aqui, falando sobre religiões com vocês. Eu não acho que seja difícil, não acho que seja complicado, nada. Tanto é que foi uma aula bem mais rápida do que a gente está habituado aqui. Mas é isso, eu fui direto ao ponto. Reparem nisso. Lembrando que o material está aqui na descrição para vocês, é só pegar, baixar. E é isso. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!